dar esse gesto simples, desejando paz, reconciliação e a presença de Deus no cotidiano. A gente deseja realmente a paz para as pessoas? A gente deseja verdadeiramente se reconciliar com aqueles que de alguma forma a gente, por algum motivo, teve alguma desavença? A gente deseja realmente que Deus esteja nas nossas vidas e na vida das pessoas? Porque todos nós somos filhos de Deus, então todos nós temos a chama divina dentro de nós. Todos nós, todos. Até mesmo um criminoso, um assassino, um bandido, também tem, está talvez momentaneamente com aquela chama apagada, mas ele tem a presença de Deus dentro dele. E quem sabe, por que não, muitas vezes, nós podemos ser essa fagulha na vida das pessoas. A casa aqui, como a nossa amiga falou, faz um trabalho maravilhoso de caridade, de amor ao próximo. Quantas chamas, tenho certeza que não foram acesas nos corações das pessoas que vêm até aqui, que muitas vezes nem são espíritas. E não importa se são espíritas, se são de outra religião, estão recebendo a presença de Deus em suas vidas. Porque aqui é uma casa de Deus. Nós espíritas precisamos nos conscientizar que um centro espírita é um ambiente sagrado. Tanto quanto qualquer outra igreja, uma igreja católica, uma igreja evangélica, aqui é um ambiente sagrado. É uma casa de Deus também. E nós precisamos fazer de um ambiente como esse a casa de Deus. E a casa aqui, o centro aqui, realiza esse trabalho belíssimo, que é realmente louvável, Por que não outras casas também não fazer algo parecido? Tem tantas casas que têm potencial, que têm condições de fazer algo, e por um motivo ou outro acaba não fazendo, acaba fazendo às vezes só o mais simples e o mais básico, e com um potencial gigantesco de colocar a presença de Deus no coração das pessoas. Então, a casa aqui mais uma vez está de parabéns por tudo que faz. Para Francisco de Assis, a paz não era apenas uma palavra, mas uma forma concreta de viver o Evangelho. Muito mais do que falar, muito mais do que palavras, são as nossas atitudes, é a vivência do Evangelho da porta do centro espírita para fora. Toda semana vem um companheiro, uma companheira diferente aqui, trazer a sua palavra, trazer o seu conhecimento, a sua vivência, o que é importantíssimo para todos nós. Mas depois, o que a gente faz com esse conhecimento lá fora? Porque é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, mas e lá fora? A gente consegue vivenciar os ensinamentos de Jesus? A gente consegue pôr em prática um pouquinho que seja? Tudo a gente não vai conseguir. Temos que ter essa consciência. Ainda somos seres em evolução, ainda somos seres imperfeitos, mas que alguma coisa que a gente ouça aqui em alguma palestra, que toque o nosso coração e faça diferença. Para lá fora, vivenciarmos o Evangelho de Jesus. E vivenciar o Evangelho não é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, colocar debaixo do braço e sair pregando por aí. Nada contra quem faz isso, tem a sua valia, as pessoas que fazem isso têm o porquê de fazer isso. A gente sabe que para nós espíritas não precisa fazer isso. Não há necessidade de sair em praça pública pregando. Mas os nossos exemplos muitas vezes fazem. O nosso exemplo faz muita diferença na vida das pessoas. Porque quando a gente se diz espírita, a gente, querendo ou não, a gente vira alvo. No convívio com as outras pessoas, você é espírita, você frequenta centro espírita, então, sempre vem alguém perguntar alguma coisa, sempre vem alguém pedir alguma coisa, sempre tem aquele que, você vai lá no centro, reza para mim, põe meu nome lá na caixinha de orações, e a pessoa está lá, sem fazer absolutamente nada em prol dela, mas pede. Mas por que ela pede? Porque ela enxerga em cada um de nós um ponto de luz. Alguém que puxa, o cara espírita, a pessoa espírita vai lá, de alguma forma vou ser beneficiado. A gente sabe que as pessoas recebem as bênçãos de Deus em suas casas, só que a pessoa também precisa fazer a parte dela. Não adianta pedir para rezar no centro e estar lá, assistindo televisão, assistindo novela, qualquer outro lugar, menos conectado com o plano maior, menos conectado com Deus. E cabe a cada um de nós também fazer a nossa parte e tentar, de alguma forma, mostrar para as pessoas que elas precisam fazer a parte delas. Quem já passou em atendimento fraterno sabe que isso é muito falado no atendimento fraterno. A pessoa vem aqui, recebe a ajuda espiritual que precisa, recebe tudo aquilo que a espiritualidade tem a nos oferecer, mas a pessoa precisa fazer a parte dela. Não adianta vir toda semana passar no atendimento fraterno, toda semana receber a fluidoterapia e lá fora não fazer nada. Então,
Por que não a gente também colocar isso no coração das pessoas? Olha, vou lá rezar para você, mas reza também na sua casa. Se conecte com Deus no horário que eu estiver lá no centro. Para ela se sentir também, sabe, responsável por aquilo que ela está pedindo. Porque só pedir é muito fácil. Então esse é o nosso papel também, de viver o Evangelho lá fora nesse sentido. Sabe, não é criticar, não é julgar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, mas mostrar a importância que a pessoa precisa fazer também na vida dela. E só ficar pedindo é muito cômodo, né? Vai lá, você vai lá no centro, vai lá e faz a parte que eu não vou fazer aqui. Não é assim que funciona. Até porque se a pessoa não receber aquilo que ela está pedindo, corre o risco dela ainda virar para você e falar, tá vendo? Você foi lá no centro, pediu para mim, não adiantou nada. Quantas vezes a gente não ouve isso? Pessoas que vêm na casa espírita, né? Aquele centro lá é fraco. A fluidoterapia que eu recebi lá é fraco. Aquele médium lá não está com nada. Mas a pessoa se entregou naquele momento de receber a fluidoterapia. A pessoa absorveu as boas energias aqui durante a palestra. A partir do momento que ela já se predispôs a sair de casa para vir na casa espírita, ela já veio com o coração aberto para isso. Então a gente precisa passar isso para as pessoas também. Essa é uma das formas de vivenciar o Evangelho. Não é só se dizer espírita, vou lá no centro. Tá bom, mas o que você aprende lá no centro? O que ensina lá no centro? Porque muita gente lá fora pensa que aqui está cheio de vela, cheio de batuque, de espíritos se estrebuchando no chão. Sabe que não é assim? Tem lugares que isso acontece, né? Tem a sua avalia, tem o seu porquê, mas de uma forma geral, o centro espírita não trabalha dessa forma. E cabe a nós também mostrarmos para as pessoas que não é assim. Desmistificar isso. É o papel de cada um de nós. A partir do momento que a gente se predispõe a frequentar uma casa espírita, trabalhar numa casa espírita, é nosso papel mostrar para as pessoas o que é um centro espírita. Porque todo mundo que está aqui sabe, mas lá fora tem muita gente que faz a menor ideia. Tem aquelas ideias pré-concebidas. Então, por que não a gente fazer a nossa parte? Né? Bom, Francisco deseja que sejamos instrumentos da sua paz, como diz a oração de São Francisco, né? Levando serenidade e alegria, onde houver conflito, tristeza ou divisão. Muitas vezes a gente quer apagar o fogo com gasolina. Quando a gente vê uma situação de conflito, né, uma situação que as pessoas estão, de alguma forma, não estão em harmonia, muitas vezes a gente não é um instrumento da paz, a gente é um instrumento da guerra, um instrumento do conflito. A gente ouve lá alguém fazendo uma fofoca, ao invés de a gente apaziguar ou ficar de fora, não, a gente quer saber os detalhes sórdidos. Não basta saber o que está acontecendo, a gente quer saber os detalhes. Ou alguém nunca fez isso no dia a dia. Como diz lá aquela passagem bíblica, que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Então a gente precisa ser esse instrumento da paz, apaziguando as situações, que a gente seja um ponto de luz na vida de alguém, no sentido de, puxa, né, fulano ali, né, quando eu chego perto dele eu me sinto mais em paz, não fico com aquela agitação. Ou se a gente gosta de ter essa característica, né, de ser a pessoa, que é onde a gente chegar, ele vai trazer alguma novidade a mais que eu não sei. Tem gente que gosta de ser essa pessoa, até para se enturmar, até para se sentir pertencente ao ambiente onde vive, seja no local de trabalho, no ambiente social, às vezes até na casa espírita, que é muito triste a gente saber que isso às vezes acontece dentro da casa espírita. Então que a gente seja esse instrumento de paz, e não de conflito, não de tristeza, de divisão. A gente precisa mudar o nosso foco e as nossas atitudes. Só que muitas vezes a gente prefere continuar na nossa zona de conforto, continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia e não muda. Ou seja, a gente vem na casa espírita, aprende um monte de coisa e entrou por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa que foi lá fazer palestra, falou um monte de coisa, nem dei bola. Cumpri minha obrigação espiritual da semana. Fui no centro, assisti a palestra, recebi a fluidoterapia, tá bom. Tem muita gente que vem na casa espírita com esse pensamento de automatismo. Então, se é para fazer isso, então fique em casa. Fique em casa, que é melhor, não vai se auto-enganar. Não vai praticar autossabotagem. Porque isso é autossabotagem.
vir na casa espírita, não aproveitar esse momento, que é o momento que nós temos a conexão com Deus, nós estamos num ambiente tão harmonioso e preparado espiritualmente para cada um de nós, e a gente vem aqui e não aproveita isso. Então vamos aproveitar e ser esse instrumento da paz, como está sugerindo, né, Francisco de Assis para todos nós. O bem da saudação de Francisco de Assis recorda que todo bem vem de Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós temos potencial para praticar o bem. Todos nós. Quem opta em não praticar o bem, quem opta em partir para um outro caminho, é a escolha e é o livre-arbítrio da pessoa. Como a nossa irmã aqui falou, tem gente que pega uma marmita e prefere vender para comprar droga. Paciência. É o livre-arbítrio dele, é a escolha dele. Agora, por conta disso, a casa aqui vai deixar de fazer o que ela está fazendo? Se a gente for pensar assim, a gente nem sai de casa nem vem para o centro espírita. Não é? A gente tem que vir com um propósito, de coração aberto. Eu vou lá para me encontrar com Deus, para praticar o bem e para quem sabe exercitar esse bem para as pessoas, seja lá de que forma for. Cada centro tem uma característica, tem um tipo de trabalho, seja lá qual for o tipo de trabalho, que a gente se doe para aquele trabalho, que a gente pratique o bem. Porque se a gente for pensando que as pessoas estão pensando da gente, se a gente for pensando que as pessoas estão fazendo lá fora, como o bem que a gente faz aqui, imagine que quem aplica a fluidoterapia, ao aplicar, ele vai falar, isso aqui não vai aproveitar em nada, não vou nem aplicar a fluidoterapia nele. Desculpa, então não venha no centro, não venha trabalhar. Para vir com esse pensamento, não venha. Não faça nada então, fique em casa, faça qualquer outra coisa, mas se for para vir aqui, para pensar dessa forma, o que adianta? Imagine uma irmã que falou, eu deixei a minha casa, deixei os meus afazeres para vir aqui porque eu gosto dessa casa, é uma casa que eu me sinto bem. Poderia ficar em casa, poderia falar, hoje não estou muito bem, eu vou ficar em casa, não vou fazer a palestra. Eu vou lá fazer a palestra, ninguém vai escutar, ninguém vai prestar atenção, Imagina se eu tivesse esse pensamento. Se eu tivesse esse pensamento, realmente eu ficaria em casa. Não viria. Eu venho porque, para mim, é um propósito, para mim é algo que me faz bem. Se servir para alguma coisa, aquilo que eu estou falando, que tudo que eu estou falando serve primeiro para mim, mas se servir também para alguém, ótimo. Fico feliz com isso agora. Se as pessoas não derem importância, aí é de cada um. Aí é o livre-arbítrio de cada um, querer escutar, querer entender aquilo que está sendo passado. Tudo que eu trago aqui não é da minha cabeça, né? Fonte de pesquisa, alguém que já escreveu a respeito disso. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Tudo que a gente vai fazer, que a gente faça com o propósito do bem, pensando que a gente vai fazer o melhor de nós, doar o melhor de nós. Às vezes não é suficiente o que a gente faz, às vezes é, mas que seja um pouquinho, mas que seja alguma coisa. O problema é que muitos de nós não fazemos absolutamente nada. Estamos naquela preguiça e naquela inércia espiritual. O outro que faça, o outro que se vire. E às vezes a gente tem esse potencial nas nossas mãos, de ser um instrumento da paz na vida de alguém. Porque todos nós podemos ser. No nosso convívio social, será que ninguém aqui passou por uma situação em que alguém veio conversar com você, alguém veio falar alguma coisa com você e, puxa, de que forma que eu posso ajudar? Se não tiver nada de bom para falar, só ouça, fique quieto, já vai ser uma grande ajuda. Porque eu também conheço pessoas que às vezes a ânsia de querer falar alguma coisa, de querer ajudar, enfia os pés pelas mãos e isso atrapalha. Então, seja pelo menos um ouvido amigo, já vai ser algo de bom que você vai fazer para alguém. Porque às vezes o que a pessoa precisa é só falar, só desabafar. Às vezes ela não tem com quem falar. Vou dar um exemplo lá da nossa casa. Lá a gente tem o nosso trabalho com os animais. Muita gente que vai lá vem com aquele conflito interno. Puxa, meu animalzinho está doente, né? Ninguém na minha casa me compreende. Porque às vezes o animal está doente, você está chorando, você está triste por causa de um cachorro, por causa de um gato. Por causa de um cachorro, por causa de um gato, e às vezes dentro da casa ninguém compreende a pessoa. Porque para aquela pessoa, aquele gato e aquele cachorro, é importante para ela. Para os outros pode não ser. Não vou dizer a maioria, mas para boa parte das pessoas, ter um cachorro, ter um gato, não faz diferença nenhuma. Mas para muita gente faz diferença. E
quando aquele animalzinho está doente ou está passando por alguma coisa, aquela pessoa vai sofrer tanto quanto sofreria por um parente, um amigo, um ano. Então, quantas vezes a gente já não viu pessoas que vão lá com esse conflito interno? Puxa, na minha casa ninguém me compreende. Ou pior ainda, pessoas que são espíritas, que frequentam outras casas e que não tiveram compreensão na casa onde frequentam, porque desdenharam da dor dela. Ah, você está chorando por causa do cachorro, por causa do gato? O que é mais triste ainda, saber que a pessoa ouviu de alguém, de uma casa espírita, algo nesse sentido. Então, por isso que a gente pode ser um instrumento da paz na vida de alguém, em qualquer situação. Nas situações menores quanto nas maiores. Aí vai depender de cada um, da condição de cada um. Bom, por isso, ao desejar paz e bem, o franciscano, aquele que se sente confortável, né, com os ensinamentos de Francisco de Assis, deseja que a graça, a bondade, a presença de Deus acompanhe cada pessoa no seu dia a dia. E que a gente faça isso de coração. Que a gente não saia por aí falando paz e bem, ou como muita gente fala, gratidão, 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 ou muita gente faz no Pai Nosso de forma automática. Quantas vezes a gente não vê pessoas fazendo o Pai Nosso de forma automática, sem sentir cada frase, sem sentir cada sentimento do Pai Nosso? Que a gente deseje paz e bem de coração, de forma verdadeira e sincera para cada um. Seja lá a situação que for. Que seja mentalmente, aliás, até melhor, não precisa verbalizar muitas vezes. Que mentalmente a gente deseje que a paz e o bem esteja na vida daquela pessoa, na casa daquela pessoa, onde quer que a gente vá, que a gente deseje isso de coração sincero. Essa saudação continua ecoando como um convite para cada um de nós. Sermos construtores da paz, praticantes da bondade, testemunhas do Evangelho, testemunhas no sentido de vivenciar os ensinamentos de Jesus, como a gente já viu. Não é só falar sobre o Evangelho, é vivenciar da forma que for possível para cada um de nós. Aí cada um vai encontrar a melhor forma, aquilo que a pessoa consegue realmente fazer. Tem pessoas que às vezes não conseguem colocar tudo em prática, e tudo bem, a gente não vai conseguir pôr tudo em prática, vai mesmo. Nós não estamos ainda nessa condição evolutiva. Mas com um pouquinho que seja, que a gente faça, já vai fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. E aí, para a gente encerrar, uma frasezinha aqui de Francisco de Assis. A paz que anunciais com a boca, deveis tê-las em vossos corações. Ninguém seja por vós provocado à ira, ao escândalo, mas por todos, por vossa mansidão, sejam levados à paz, à benignidade, à concórdia, pois é para isso que fomos chamados, para curar os feridos, reanimar os abatidos e trazer de volta os que estão no erro. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso que Jesus vivenciou? Muito mais do que ensinar e falar, Jesus colocou isso na prática. A gente só vê os evangelhos, só vê as passagens de Jesus. Claro, estamos muito longe da grandiosidade de Jesus, muito longe da grandiosidade de Francisco de Assis. Um exemplo mais palpável, longe da grandiosidade de Chico Xavier, por exemplo, que foi um excelente instrumento da paz de Deus. É uma excelente influência para cada um de nós nessa era dos influencers digitais. Hoje em dia, influência virou profissão. Bom, não é cada um, né? Mas Chico Xavier é uma grande influência para nós, espíritas. Que a gente consiga, pelo menos, pensar naquilo que Chico Xavier nos deixou. No exemplo que foi Chico Xavier. Porque ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Foi eleito por nós, espíritas, e por outras pessoas, um exemplo para todos nós, como uma pessoa que leva a paz, que leva o amor, que ensina o bem. Quanta caridade Chico fez? Muito mais do que o Chico médico, o Chico psicólogo. Tudo que ele fez pelas pessoas, independente de religião. As pessoas que o procuravam, muitas vezes nem eram espíritas, mas o Chico estava lá,
disposto. Poderia ficar na casa, depois de doente, poderia ficar na casa dele, descansando. Ah, estou doente, melhor descansar agora. Trabalhou até os últimos momentos da vida dele. E nós, muitas vezes, por qualquer coisinha, a gente deixa de fazer o bem, deixa de levar a paz para as pessoas, deixa de ser um instrumento na vida das pessoas. Então, que esses exemplos sirvam para nós, para, de alguma forma, a gente fazer igual. Divaldo Franco, que nos deixou há pouco tempo também um grande exemplo de amor e bondade, de paz. Quanta paz ele não levou no coração das pessoas através das suas palestras. E ele percorreu o mundo todo fazendo palestras, levando a mensagem de Jesus. Então, para a gente pensar e refletir, para nós espíritas, pensarmos, refletirmos e agirmos dentro daquilo que a gente tiver condições de fazer. Então, essa é a mensagem da noite de hoje, para a gente refletir, né? Se fizer sentido na vida de alguém, ótimo. Se não fizer sentido também, a amizade é a mesma. Mas para que a gente leve daqui hoje um pouquinho dessa luz, dessa paz, de toda essa bondade que os bons espíritos nos proporcionam aqui hoje. Obrigado, uma ótima noite.